Olá, seja bem-vindo ao nosso Radar da Royal Rural de hoje. Eu sou Ronaldo Fernandes, hoje 9 de março, quarta-feira, e vamos às notícias que podem movimentar o mercado. Eu quero começar esse radar de hoje fazendo um pedido para você. Eu não sei se é por causa do horário que nós estamos divulgando, mas os números das visualizações do radar, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no LinkedIn, estão bastante oscilando. Eu não sei se é por causa do horário que a gente está soltando, a gente sempre está tentando se adequar, conversando com quem de fato acompanha aqui conosco e leva em consideração as nossas informações para tomar a sua decisão, e a gente acaba sentindo um peso um pouco dessa responsabilidade, e aí algumas pessoas sugerem alguns horários, então a gente está tentando se adequar. Claro que eu imagino que quanto mais cedo é melhor, mas algumas pessoas pedem para a gente soltar lá próximo a 8, onde o mercado já está rodando, a gente ainda vai adequar essa situação do horário. Mas eu queria muito pedir a sua ajuda para nos ajudar com esses números de visualizações. Graças a Deus, ainda bem, eu tenho que agradecer muito você que acompanha aqui o Radar. Não importa a situação dos números nesse ponto, porque quem assiste, quem nos dá esse feedback, são pessoas que realmente estão movimentando no mercado e realmente levam em consideração. Então, a qualidade da nossa audiência é indiscutível e o meu muito obrigado por isso. Agora, a vocês que nos acompanham, que são essa audiência de qualidade, eu queria muito pedir essa ajuda para que nós possamos divulgar este conteúdo. E se você achar que existe alguma falha em alguma situação, nos sugira aqui também, seja na situação de equipamento, seja no design da montagem dos vídeos, das imagens, seja na dicção das palavras, seja na forma do trato. Eu peço que você nos sugira qualquer coisa que a gente possa melhorar e nos ajude muito com essa divulgação para que a gente possa chegar a mais pessoas e assim como a gente tem te auxiliado em alguns pontos, a gente possa auxiliar mais pessoas também. Sempre que eu assistia a um vídeo que me ajudava na minha tomada de decisão e me ensinava alguma coisa, muitas vezes eu passava desapercebido por esse vídeo. Não curtia, não comentava, nem compartilhava. Hoje eu vejo o quanto isso é importante para quem está do lado de cá produzindo conteúdo. Então é muito importante, não custa nada, é muito rápido, é muito fácil você ir lá, dar uma curtida, deixar um comentário, foi legal, não foi legal, compartilhar, mandar para alguém. Tudo isso, para nós que estamos produzindo, faz uma diferença enorme, faz uma diferença muito grande, você não imagina o quanto. Hoje eu estou voltando naqueles vídeos que me ajudaram, que me ensinaram algo, deixando um like, deixando ali um comentário. Às vezes eu não estou mandando para alguém quando é algum conteúdo muito nichado, mas sempre que eu posso eu envio para alguém, deixo uma curtida ali e deixo um comentário. Eu queria pedir muito a sua ajuda nesse ponto. E deixo aqui o meu compromisso de que a gente vai sempre se esforçar para melhorar cada vez mais, ter maior qualidade da informação, ter o maior trato da interpretação dessa informação para entregar o máximo mastigado para você, o máximo didático possível. E eu queria contar com esse retorno seu, com essa ajuda de melhorar essas nossas visualizações no sentido de números de volume, porque a nossa qualidade, acredito que é impossível melhorar e eu agradeço muito essa sua audiência. Então, recado dado, vamos lá, as informações que vocês, é o que realmente importa, que vocês esperam que a gente traga aqui. E nós vamos começar falando, infelizmente, ainda do conflito. Contudo, de ontem para hoje, ganha alguns sinais que podem trazer esperança para o fim do conflito. Embora ainda tenha acontecido bombardeios, hoje é um dia que Kiev pode ser atacada fortemente. Aquele comboio que nós falamos há alguns dias atrás, de 60 quilômetros, que está próximo a Kiev, cerca de 30 quilômetros de Kiev, ele já começa a dar sinais de avanço. No entanto, hoje a Rússia tende a respeitar o seu compromisso de cessar fogo por 12 horas. Começa das 9 da manhã às 21 da noite no horário local da Ucrânia, que seria às 4 da manhã às 16 horas do horário do Brasil. Então, com esse sinal de cessar fogo, as bolsas já começaram a sentir maior otimismo. As bolsas do mundo afora, sobretudo aqui na Europa, que estavam caindo, amanheceram em alta. Contudo, o rublo
russo, a moeda da Rússia, ontem até deu uma valorizada, subiu um pouco, mas a bolsa russa estava fechada. E hoje, com o retorno, a abertura da bolsa russa, o rublo já voltou apanhando bastante. Então a Rússia está sofrendo várias sanções, várias empresas que estão saindo de lá, e ela está tomando algumas atitudes também para poder se proteger disso, e a gente já vai falar a respeito disso. Então hoje tem essas 12 horas de cessar-fogo, que é bastante importante para garantir aqueles corredores humanitários. Esse cessar-fogo é justamente para as pessoas, os civis, poderem sair. Ninguém quer ver um banho de sangue, a gente já está vendo acontecer coisas terríveis, são imagens fortes entre soldados e civis, mas essa guerra ela poderia estar muito pior no sentido de massacre. Então a Rússia está até tendo esse cuidado porque ela sabe que se ela usar todo o seu poderio militar para atacar a Ucrânia, que ela não tem feito isso, ela não está atacando a Ucrânia com toda a sua potência, a sua força bélica, porque se ela faz isso, se ela avança com toda a sua capacidade de destruição, é um banho de sangue muito pior do que o que a gente está vendo. Então, de certa forma, a gente pode dizer que as imagens, embora tristes, embora pesadas, são até amenas em relação àquilo que poderiam ser. E a Rússia também sabe que se ela fizer um ataque mais pesado do que ela tem feito, com certeza o mundo não ia assistir isso de braços cruzados e iria sim se envolver mais, e a gente poderia sim entrar na Terceira Guerra Mundial. Então, a gente está assistindo a Rússia ir lentamente tentando evitar o máximo que pode dentro de uma guerra o massacre, o banho de sangue, como eu tenho dito. Então hoje essas 12 horas de cessar-fogo é um bom sinal. Agora, caso não seja respeitado, porque antes de começar a Rússia já estava atacando bastante, caso não seja respeitado e ela ataque nesse período, aí a gente vai ver uma situação muito pior. Do outro lado, a gente viu ontem o presidente dos Estados Unidos já anunciar, e a gente teve esse depoimento do Nicolás Maduro, de que podem sim voltar a refazer os seus negócios de petróleo pela retirada dos embargos dos Estados Unidos. Lá no governo Trump, o Trump tinha colocado um embargo na Venezuela. A Venezuela estava proibida de negociar, de vender o seu petróleo. Os Estados Unidos haviam colocado uma proibição de comprar petróleo da Venezuela. A gente viu a inflação da Venezuela caminhar para mais de 1000%, a moeda praticamente perdeu seu valor total. Lá, as negociações, você queria comprar no próprio supermercado, isso estava acontecendo em dólar, porque a moeda não tinha valor nenhum. E agora esse é um bom sinal para a economia venezuelana. Não sei se ela vai conseguir se recuperar no seu total. Eu quero pedir você desculpa pelo barulho que você está ouvindo, acho que a gente está tendo uma construção bem na divisa da parede aqui de onde a gente mora. Então, ontem, até um pouquinho do motivo do radar estar saindo um pouco mais tarde, essas construções começam bem cedo e eu esperei amenizar um pouco para a gente começar. Então, me perdoe se eventualmente você ouvir um martelo ou alguma furadeira. Bom, o presidente Biden anunciou proibição da compra do petróleo russo. E aí, em seguida, a gente viu o presidente da Venezuela dar os sinais de que haveria a liberação do embargo do petróleo venezuelano. Contudo, a proibição do petróleo russo é muito mais pesada do que a liberação do petróleo venezuelano. Em resposta a esses embargos do petróleo russo, a Rússia, o presidente Vladimir Putin já assinou o que ele chama de medida especial, proibição das exportações de produtos e de matérias-primas russos, da Rússia. A gente não sabe quais são as especificações ainda, vai sair uma lista nos próximos dias especificando quais produtos serão proibidos, mas praticamente o presidente Vladimir Putin disse: estou fechando os portos, as fronteiras internacionais de comércio com a Rússia. Muita gente depende da Rússia, a gente sabe, está falando aí dos fertilizantes. Então, com certeza isso vai ser sentido já um impacto imediato. A Rússia assinou esse decreto de medidas especiais de proibir as suas exportações de produtos e de matérias-primas até 31 de dezembro de 2022. Então fica uma expectativa muito grande para a gente saber essa lista. O que vai estar proibido das exportações? Por outro lado, a Rússia também tem financiamentos milionários com o Ocidente, com os bancos do Ocidente. Se ela está sendo penalizada pela Europa, pelos Estados Unidos,
fica muito evidente a possibilidade de um calote, dela dizer, não vou pagar porque as sanções que vocês estão me colocando aqui me tiram o poder econômico, então eu vou ficar devendo vocês, e aí esses bancos centrais poderiam ter um rombo muito grande. Então, gente, a gente está tendo agora, nesse momento, chegando num ponto muito frágil de realmente ou vai ou racha. Sinais de que o conflito pode amenizar, por outro lado, sinais de que as sanções e de que o cenário econômico pode piorar. A gente teve uma entrevista do presidente Volodymyr Zelensky ontem para a rede ABC, e ele deu sinais de que poderia sim estar cedendo aos pedidos da Rússia. A Rússia pede que, acima de tudo, a Ucrânia não entre na OTAN nem no bloco europeu. Aliás, esse foi o motivo, uma das razões para que o conflito começasse. A Rússia disse assim, olha, eu quero conversar com vocês, vamos conversar. Eu estou dizendo que eu não quero que a Ucrânia entre na OTAN nem no bloco europeu. Se a Ucrânia entrar na OTAN, eu vou invadir. Pelo menos vou tentar fazer isso antes que isso aconteça. E aí começou esse conflito. E aí, nessa entrevista, Volodymyr Zelensky disse que a OTAN não está pronta para aceitar a Ucrânia e que ele não quer ser visto como o presidente de um país que implora de joelhos. Claro, isso foi interpretado como uma mensagem clara de que ele pode estar desistindo de insistir ou de ficar tentando entrar para a OTAN, que é o principal pedido que a Rússia faz, que eles não entrem para a OTAN. Então é um bom sinal no sentido de encerramento do conflito. Há uma controvérsia porque o presidente Volodymyr Zelensky assinou essa semana o pedido para entrar no bloco europeu. Não é um processo fácil para se fazer parte do bloco europeu, uma série de coisas. Tem países que passam décadas tentando entrar, tem que estar com a democracia plena, não pode haver caso de corrupção, tudo o que a Ucrânia passou nos últimos dias. Então a gente não sabe, e agora tem uma ameaça geopolítica, né? É uma zona de conflito, então muito difícil, muito improvável de que a Ucrânia consiga entrar na OTAN ou consiga entrar no bloco europeu, que são de fato os pedidos da Rússia. A Rússia quer que isso seja garantido em Constituição, que a Ucrânia, mas a gente sabe que a Constituição ela pode ser alterada a depender dos votos da Câmara, do Senado, como acontece no Brasil. Então esses sinais foram positivos no sentido de que o conflito pode estar chegando sim ao fim, ou pelo menos são sinais de esperança. Agora, olha só, é mais ou menos aquela situação, antes de morrer de vez, às vezes, infelizmente, é um trocadilho bem... vou chamar de feio de se fazer, mas aquele provérbio de que antes de morrer, às vezes a pessoa melhora um pouco. Então, a gente está num ponto do conflito de literalmente ou vai ou racha. No ponto de vista econômico, os sinais que nós estamos tendo é que a economia pode piorar cada vez mais. Do ponto de vista do conflito armado, de guerra, a gente começou a ter sinais de que ele pode estar chegando ao fim se forem atendidos esses pedidos. Por outro lado, a Rússia começou a sinalizar que ela pode avançar com aquele comboio e que ela pode apertar a mão no sentido de atacar a Ucrânia. Então a gente tem que acompanhar no dia a dia e sempre tentando entender o que cada atualização pode movimentar no mercado. No cenário interno do Brasil, nós temos a PEC dos combustíveis. A gente tem falado bastante dessa PEC dos combustíveis, que é o governo aumentar gasto sem ter que cobrir esse gasto de volta. Na verdade, se discutem duas propostas, em tese, as duas visam em reduzir os impostos dos combustíveis e não desobrigar o governo de ter que recobrir esse gasto. Reduzir imposto é muito bom. Todo mundo quer reduzir imposto porque o Brasil tem uma carga tributária bastante alta, mas isso não pode ser feito de qualquer forma porque existe uma receita e uma despesa. O Brasil é como se fosse uma empresa que tem lá o seu caixa e ele precisa fazer o equilíbrio entre o que ele ganha e entre o que ele gasta. Então, para eu diminuir imposto, eu tenho que me equilibrar aqui, enxugar os custos. E o Brasil não está fazendo isso. Exemplo da máquina pública, que é extremamente cara. Eu quero chamar a sua atenção para que você acompanhe um assunto. Eu acredito que é obrigação de todo brasileiro agora
e a gente vai fazer questão de falar isso aqui no radar, em momento de campanha, que o fundo eleitoral é um tapa na cara do brasileiro. Eu não estou falando desse aumento que vai ter, não. O próprio fundo de 2 bilhões de reais sempre foi o maior fundo do mundo. O Brasil tem o maior fundo eleitoral do mundo. Então, agora, tiveram a cara de pau de querer aumentar o que já é o maior fundo eleitoral do mundo. A máquina, o sistema político do Brasil é muito pesado para as costas do brasileiro. O setor político é um setor que produz pouco, para eu não dizer que não produz nada, porque eu conheço políticos sérios que acabam trabalhando, mas no seu geral a gente poderia colocar que esses sérios não conseguem subir a média dos que não fazem nada. Então é um setor que pouco produz e um setor que muito custa. Época de campanha agora, o fundo eleitoral é um tapa na cara do brasileiro, independente de partido, se é esquerda, se é direita, todos. Fundo eleitoral é o maior fundo eleitoral do mundo e agora eles estão tendo a cara de pau de querer aumentar esse fundo eleitoral. Então o Brasil ele precisa reduzir imposto, porque a carga tributária é muito alta, as costas econômicas do brasileiro sofrem de problema de coluna, porque é muito pesado o peso que o brasileiro carrega economicamente. Então o Brasil, para ele reduzir imposto, ele tem que enxugar os seus gastos. E essas PECs do precatório, as duas que tramitam, em resumo, elas praticamente dizem: o governo ele vai poder reduzir os impostos, mas não precisa cobrir isso daqui. Não tem uma outra forma, não precisa ficar obrigado a recolocar esse valor. Seria a mesma forma que ele aumentasse gasto, porque se ele está diminuindo a receita, é a mesma coisa que ele estivesse tendo um novo gasto. Então, por isso que essa PEC ela é tão polêmica, porque eu escuto muitas pessoas dizer: Ronaldo, mas não é bom o governo reduzir impostos para a população? Seria bom, é muito bom, mas isso tem que ser feito de uma forma inteligente, de uma forma a dar efeito, porque se ele reduz sem cobrir esse gasto, ele não reduz outro custo do lado de cá, ele vai aumentar a inflação, ele vai aumentar o dólar e o dólar aumenta a inflação, que aumenta de novo o preço dos combustíveis. Então, esses efeitos, eles costumam ser momentâneos, costumam ser rápidos. E quando eles voltam pior do que o que eles estavam. Então, eu vou diminuir o imposto para baixar o preço da gasolina. O preço da gasolina baixa por alguns dias, por algumas semanas, e depois ele volta pior. Então, isso fica mais pesado para o brasileiro. Congelamento da Petrobras. Lula fazia isso, Dilma fazia isso, além de roubarem bastante, que foi comprovado pela Lava Jato, o governo deles. Foi ruim para o governo, foi ruim para a Petrobras, mas conseguia congelar. O governo Bolsonaro está fazendo a mesma coisa agora, que a Petrobras já perdeu mais de 34 bilhões em valor de mercado. No entanto, especialistas estão dizendo que o aumento de produção da Petrobras pode cobrir esse congelamento. Então, essa questão de congelar a Petrobras, os preços, pode não ser tão nociva porque houve um planejamento, aparentemente, agora tem que se colocar em prática. Agora, essa PEC dos combustíveis, por que eu estou enfatizando ela? Porque ela tem poder de voltar a fazer o dólar a subir e a gente estava vendo o Brasil ter uma situação muito bonita diante da guerra. Todos os países do mundo o dólar estava subindo, exceto no Brasil e os países de commodity, mas o Brasil liderando. Onde o dólar não subia, o Brasil era o país que o dólar mais caía, ou seja, que o real se valorizava. E a gente precisava manter esse sentimento de otimismo para a economia brasileira. Infelizmente, essa PEC bota isso em risco. Eu quero enfatizar mais uma vez o pedido para que você nos ajude a espalhar esse conteúdo e sinta-se à vontade de entrar em contato conosco para sugerir, a gente gosta bastante de bater papo. Por hoje é isso aí, fiquem com Deus e até mais.